Salve galera do canal do Invest, beleza? Tô aqui mais uma vez aqui para falar no meu canal de um novo EA que eu tinha uma certa carência que o pessoal me pedia, que era focado em ações. Então, eu já tinha um indicador que era o E-Trade Map, que era mais ou menos como tá aqui nessa tela aqui desse MetaTrader que eu tô rodando aqui para vocês verem. Tá? Só que ele não fazia operações, ele simplesmente só analisava para vocês, com base nos indicadores de média móvel e de RSI, as ações que estavam subindo e descendo como base no indicador. Aí eu resolvi fazer um EA que fizesse esse tipo de entradas, né? Que seria multi-entradas para multi-ativos, né, no caso. Né? Então abriria conforme o EA mostrasse um sinal de entrada, ele, com base no que tivesse configurado no setup, ele fizesse a entrada para vocês. Então, feito isso, eu criei esse robô, né? É um robô que tem alguns parâmetros simples, porém ele tem uma assertividade muito boa, né? Principalmente porque eu uso muito média móvel nos meus EAs. Quem já acompanha meus EAs aí de Book Analyzer e de arbitragem, eu uso muito esse tipo de parâmetro de filtro, né, de média móvel, e o RSI, né, que eu gosto muito de utilizar, eu acho muito válido, que ainda ele mostra o estresse, né, de comprados e vendidos, ou seja, ele mostra onde tem aquela exaustão de comprados e exaustão de vendidos. Né? Para quem não conhece muito RSI, recomendo pegar alguns vídeos aí na internet onde vai mostrar muito sobre esse tipo de indicador. Não vou ficar focando muito nisso. Eu vou ser mais direto para o vídeo não ficar longo aqui com relação ao EA. Então o EA aqui, o que ele faz? Primeiro eu vou mostrar para vocês aqui o setup, né? Vou pegar o setup aqui, mostrar para vocês os parâmetros do setup. Tá, isso é muito importante porque acho que vai ser válido para todos aí terem um bom conhecimento de como configurar. Não tem muito segredo, mas é sempre bom prestar bem atenção. Qualquer coisa, voltem nesse vídeo para que vocês revejam certamente como configurar o EA. Tá? Lembrando, pessoal, quem não participa do meu canal do YouTube, se inscreve no canal, ative o sininho. Se você depois no final desse vídeo gostar dessa apresentação, gostaria muito que desse o seu like e compartilhasse com seus amigos aí que usam robôs de investimentos, principalmente na B3, tá? Também convido vocês a participar do grupo Telegram, que também vai estar aqui na descrição do vídeo. Como participar, que lá vocês têm todas as atualizações, além de outras conversas que a gente fala sobre os meus outros EAs, enfim, tudo o dia a dia eu coloco sempre dentro do meu grupo do Telegram, tá? Eu gostaria muito que quem estiver assistindo aqui participasse do grupo. Bom, vamos lá. Primeiramente eu tenho aqui as informações. Número máximos de ativos no painel. Ele pode ser configurado até 35 ativos, tá? Então você pode escolher uma carteira aí de ativos de ações e colocar lá no máximo 35, tá? Dependendo do tamanho da sua janela, você usa o que você achar mais coerente, tá? Às vezes nem todo mundo quer operar 25, ou 30, ou 35, ou quer só operar 10 ações, as 10 melhores ações da bolsa. Então você coloca lá e informa aqui. Posição inicial da criação do painel, isso aqui é o posicionamento, tá? Isso daqui, deixa eu pegar ponto fixo aqui, deixa eu pegar aqui uma corzinha aqui para ficar fácil, para vocês verem. Aqui, esse aqui é o posicionamento desse painel, tá? Então, às vezes vocês querem um painel um pouquinho para cima, um pouquinho mais para baixo, vocês conseguem ajustar isso, tá? Mercado de atuação Ibovespa, que é a B3, tá? Ele tem configuração para Forex, tá? Então,
se vocês quiserem operar o Forex, ele também tem como configurar com base nas ações, tá? Eu recomendo Bolsa B3, né? Então é o foco que eu opero. Eu não opero ações, tá, gente? Então eu fiz esse robô com o intuito das pessoas que estavam meio carentes, tá? Então quem opera ações, esse robô vai ser bem direcionado para eles. Mas eu vou mostrar mais para baixo que você pode colocar nesse tipo de robô, não só ações, mini contratos também, né, que nem está aqui configurado. Aqui eu tenho a lista Ibovespa, então aqui eu tenho as ações, então aqui eu coloquei um mini dólar, um mini índice e aqui as ações, tá? Notem aqui que eu coloquei ações cheias, mas vocês podem colocar fracionadas, então se você quer colocar uma ação fracionada, você coloca um F no final. Sempre lembrando, coloquem sempre, depois de ativo, um ponto e vírgula, e vai indo. No último ativo vocês não coloquem o ponto e vírgula, tá? Então, prestem bem atenção nisso para depois vocês subirem o robô ele não der erro, tá? Essa é uma regrinha bem simples que se você fizer certinho não tem problema algum, tá? A mesma coisa serve para os ativos do Forex, né? Eu coloquei alguns aqui, tá? Não estou com a Forex aberto aqui, mas depois vocês podem testar. Aqui são algumas firulinhas, vamos pôr assim, que você pode personalizar as cores, né? Então, cor do ativo, né? Então aqui a cor do preço está azul. Aqui dos valores, se tiver positivo da porcentagem, ele vai ficar positivo, vai ficar verde, se ficar negativo vai ficar vermelho. Quando houver alteração vai ficar em amarelo. O fundo aqui está, no caso aqui, preto. Aqui, cor do título, aqui ele está nessa corzinha dark slate gray e a cor da borda branca. Então isso aqui é uma firulinha, vocês podem configurar da cor que vocês acharem mais conveniente. O nome do robô, o nome que fica identificado nos trades, então que tá como padrão e-trade map, então você pode colocar outro nome se você quiser. Magic Number, isso é muito importante para que se você colocar alguns tipos de robô separado, você coloque Magic Numbers diferente. Então aqui tá a sugestão está como 15.000, você pode colocar o que você quiser. Aqui é importante, tipo de operação a executar, compra e venda, tá? Então vamos supor, tem muita gente que gosta de trabalhar somente comprar ações, não quer vender, só quer comprar. Então você pode vir aqui, eu quero só comprar. Então o robô deu sinal lá de compra, ele só vai comprar, não vai fazer nenhuma venda, tá? Então você pode fazer isso. Máximo de operações de vendedoras e máximo de operações compradoras. Então aqui eu setei aqui para, como eu tenho, um exemplo aqui, eu tenho 25 ações aqui no meu cardápio aqui, 25 ativos aqui, né, no caso. Então eu deixei aqui, como eu estou operando comprado e vendido, eu deixei 10 para cada. Então ele vai abrir até no máximo 10 de compra e até no máximo 10 de venda. Tá? Então você poderia configurar diferente, colocar mais para venda, menos para compra e vice-versa. Tá? Volume de lote de entrada ou zero para o lote mínimo do ativo. Aqui é o seguinte, tomem cuidado nisso quando vocês estiverem usando ativos diferentes. Por que eu falo ativos diferentes? Aqui eu estou usando, no meu caso, aqui eu estou usando ações, né, e minis contratos. Se vocês observarem, ações, no caso do cheio, o mínimo é 100. Tá? E no mini contrato, o mínimo é 1. Por que eu deixei 0 aqui? Porque ele vai usar o que é o padrão de cada um. Tá? Se eu colocar um exemplo aqui, um contrato aqui, as operações vão funcionar para o mini contrato. Porém, as operações não vão funcionar para ações cheias, porque o valor mínimo para ações cheias é 100. Então, se eu colocar 100 aqui, vai ser o contrário. Vai funcionar para os dois. Porém, lembre-se que você vai entrar com 100 contratos de cheio, 100 contratos de mini contrato de índice e 100 contratos de mini dólar. Então, logicamente, você tem que tomar cuidado nisso. Então, por isso que eu falo.
Coloquei nesse exemplo aqui para vocês verem que o robô pode trabalhar com essas duas situações, porém, tomem cuidado. Se vocês operarem com ações com tipos mistos, eu recomendo você deixar zero. Agora, caso você trabalhe com fracionados somente e sem mini contratos, fracionados é no mínimo 1. Né, no caso aqui da Ibovespa. No Forex você tem 0,01, tá? Situações. E no caso aqui eu vou colocar como lote 0. No meu caso aqui eu vou deixar 0 para não ter confusão. Tá? Take Profit. Né? Então eu posso definir um Take Profit de alvo, né, no caso, e um Stop Loss de perda. E no caso do Take Profit, se eu não colocar deixar zerado, ele vai pegar, como eu estou trabalhando com RSI, lembrando, rapidamente, o RSI funciona como? Quando o preço está abaixo de uma certa configuração, de uma certa margem, então ele vai, se ele estiver lá embaixo, ele vai comprar, ou seja, ele chegou naquele ponto, ele vai ter uma exaustão do preço. Então, aqui no caso aqui, no caso aqui do Take Profit, ele vai buscar, no caso aqui, a média móvel. Então ele vai identificar na média móvel onde está onde a média móvel vai achar o alvo lá, vai colocar o alvo do Take Profit lá. No Stop Loss, aqui é o seguinte, se você não informar, aqui eu não coloquei essa informação, tá? Não coloquei essa informação, mas depois de uma nova atualização eu vou colocar isso. Se você deixar 0, ele sempre vai pegar a mesma distância da sua entrada para o Take Profit e vai jogar vai fazendo um Stop Loss. Ou seja, vai ficar 1 para 1. Tá? Então, só para vocês entenderem. Ganho mínimo por trade no ativo, ou seja, aqui é em valores, tá? Então, eu setei aqui para ganhar, como eu estou trabalhando com valores que chegam fácil a R$10 aqui no caso, então eu coloquei para entrar com 10, ou seja, qualquer ativo que chegar a R$10, ele já fecha o trade. Aqui poderia ser a mesma coisa, então eu poderia definir, se ele chegasse a menos 10, eu colocaria, ele pegaria essa informação e sairia da operação com prejuízo de menos 10. Tá? Spread máximo aceitável, isso aqui também é a mesma situação. Existem ativos que têm spreads muito altos, outros têm spread curtos. Nas ações, a maioria dos casos, o spread máximo é 2. Só que aqui o que acontece? O dólar, o spread é geralmente de 5 ou 500, dependendo da corretora que estiver usando essa configuração. Então, se eu colocar 2 aqui, vai dar conflito com o dólar. Ou seja, ele nunca vai praticamente sair da operação. Porque eu quero que... Isso aqui é para saída, tá, gente? A escorregada do preço na saída. Por quê? Às vezes você está operando um tipo de ativo, ele vai sair, só que o spread está alto. Então, compensa você tem que procurar sair positivo, mas com o spread mínimo possível. Tá? Então, eu estou deixando zero aqui nessa situação, pelo caso justamente do dólar aqui em específico. O índice, o spread é 5 pontos. Então é a mesma coisa, se eu colocar 2 aqui, ele vai ficar segurando e não vai sair da operação. Vai sair se bater lá no take profit. Então, só mais uma vez, cuidado principalmente com lote e spread quando você tiver minis juntos com ações. Tá? Se você deixar só ações, se eu deixasse só ações aqui, eu poderia colocar um spread de 2, 3 no máximo. Ele ia sair nessa escorregada. Eu vou mostrar isso daqui para vocês, mas eu quero focar mais na configuração do spread, do setup. Tá? Média móvel, que é a configuração da média móvel. Então, é onde vai ter a margem de leitura, né, com relação a onde você vai ter as suas entradas. Tá? Eu coloquei 9 aqui, mas de default, se eu não me engano, é 21. Tá? Você pode usar a média que você achar mais conveniente. Tá? Deixei 9 aqui. O RSI, então aqui eu tenho a configuração. Então, o que é o RSI? Aquela configuração que eu estava comentando das margens, né? Então aqui, margem superior 80, margem inferior 20. O que acontece aqui? Se o preço lá no RSI superar esse 80, ele vai indicar posições vendedoras.
Se a margem inferior for abaixo de 20, o preço estiver batendo abaixo de 20, ele vai começar a analisar posições compradoras, tá? Só para vocês entenderem isso. Saldo agressor, famoso times in trades que o pessoal sempre me pergunta, né? Então aqui é só onde estão as agressões. Então o robô vai identificar que está como true e quantidade de ticks de requisição, que de análise, no caso, vai ser 30. Mas você pode aumentar para 100, enfim, você pode deixar um valor. Também não pode deixar muito alto, tá? Eu recomendo geralmente entre 30 até 100 ticks, eu recomendo, tá? Onde está essa informação no visual aqui? Tá aqui, ó. Tá vendo? RSI está no neutro, ou seja, não tá, não, os vendedores estão atacando. Aqui, ó. No caso é bem a situação. A média móvel está de baixa, está em baixa. O preço está baixo, né? O preço está abaixo da média móvel, ou seja, deu baixa. E o RSI é de compra, ou seja, aqui seria, se não fosse o Times in Trades, já iria abrir uma posição compradora. Porém, ele não abre porque existe vendedores forçando ainda a descida. Então, ele segura a operação, tá? Só aqui, ó, no caso, aqui aconteceu isso. Ó. O que aconteceu aqui? O preço está acima da média, então está na alta. O RSI sinalizou venda, então ele fez o que? Venda. Só que quando ele fez venda, aqui era vendedor, agora está comprador. Tá vendo? Então, o que acontece? O preço tende a subir ainda. Não pode subir ainda. Tá? Então, é isso que vocês vão ver. Então, o V e o C aqui vai ser força vendedora, força compradora. Tá? Só para vocês entenderem aqui rapidamente. Vamos lá. Temos aqui os horários limite, né? Então ações geralmente a partir das 10 horas, então vocês podem colocar um valor, então aqui eu vou até configurar, vou até ajustar para 10h20, mais ou menos, para não fugir daquele leilão das ações. Vou pôr 10h30, um pouquinho, 10h30, tá? Intervalo, se você quiser colocar, e finalização, coloquei 16 horas, tá? E ganho máximo por dia, esse aqui é sobre o volume total, então cheguei no volume total, que é aqui, essa informação que está aqui, ó. Essa informação que está aqui, né, no caso aqui está 402, se eu quisesse colocar 400 e 400 aqui, ele já iria fechar todos os trades e iria fechar os trades e iria encerrar, não ia entrar mais em opções, em operações nenhuma. Tá? Isso já é conhecido dos meus outros robôs, tá? Então você tem como que eu posso falar? Uma margem de ganho que você quer, uma meta, vamos pôr assim, né? Uma meta de ganho ou de perda, que aqui você tem tanto de ganho quanto de perda das operações. Então eu posso colocar que eu quero ganhar 500, mas eu quero perder no máximo também 250, né? Vamos pôr aqui, 250. Então, 2 para 1. Então vem aqui, ok, beleza. Então vamos aqui só explicar o operacional da coisa para vocês entenderem mais um pouco do robô. Outra coisa, gente, sempre que vocês colocarem o robô, coloca sempre num ativo que tenha liquidez. Aqui eu coloquei no em $N, tá? Eu recomendo operar em M5 porque todas as operações também se baseiam no tempo gráfico que você jogar o robô. Então eu estou usando em M5, você pode usar M2, M3, M5, M10, enfim. Usem conforme vocês acharem mais conveniente, acharem mais prático, tá? Vamos lá, então coloquei, não vou explicar também como coloca robô, tá? Então isso acho que fica bem prático se vocês procurarem nos meus vídeos, tem um vídeo para como colocar isso, como adquirir o robô, vai ter um link também aqui dentro da descrição, que vai te jogar lá numa pastinha de repositório minha, mas também tem lá no grupo, se vocês participarem do grupo, tem como baixar esse A para vocês rodarem conta demo, testarem, se gostarem pode adquirir depois o robô, o preço do robô e de outros robôs meus também estão lá no meu grupo do Telegram, tá? Tudo eu foco no grupo do Telegram, tá, gente? Então, se vocês querem falar comigo,
gerar dúvida, enfim, sugestões, reclamações, enfim, tudo fica lá no meu grupo do Telegram. Sempre eu estou lá dando um feedback pro pessoal sobre, principalmente sobre novidades, tá? Aqui o robô, eu deixei ele rodando aqui, então tá numa conta demo. Hoje é dia 4/3, agora são exatamente 12h40. Então o robô aqui está operando só hoje, né, com base naquele setup que eu mostrei para você, já fez aqui, eu vou botar aqui, já fez quase R$ 400, perdeu um pouco agora ele está em quantas operações? 1, 2, 3, 4, 5 operações, então ele está aqui, ó, 5 operações vendidas, está perdendo dentro dessas 5 operações, no caso aqui, R$ 35, né? Então aqui, se vocês verem aqui, ó, tá aqui bem baixo aqui, ó, as 5 operações, tá? As 5 operações e o valor que ele está perdendo. Então o valor que está aqui se replica aqui. Isso, eu coloquei tudo isso daqui porque tem gente que não gosta muito de ter essa aba de caixa de ferramentas. Gosta só de deixar o gráfico do robô. Então essas informações vão estar aqui em cima aqui, tá? Enfim, aqui fica bem prático, né? Então para vocês terem as informações que vocês queiram dos trades. Então aqui eu tenho informação também do preço do ativo, né, que está sendo o último preço, né, fechado, a margem de oscilação, então qual é a valorização em porcentagem desse ativo desde a abertura do pregão, tá? Então aqui tem a informação da média móvel, aqui eu tenho a informação do RSI, junto, se você tiver ativado o saldo agressor, ele vai trazer entre parênteses quem está forçando no momento, no caso, tá? Então nessa operação aqui, deixa eu limpar aqui, nessa operação aqui, vamos pegar aqui, ó, eu estou entrando, essa operação é de venda, então eu estou vendido, estou ganhando R$ 5 aqui nessa operação, e os vendedores estão atacando, então está tudo favorável para mim, ou seja, estou vendido, os vendedores atacando, ou seja, forçando o preço para baixo, e eu estou ganhando, tá? Então isso acontece para vocês entenderem como é que funciona. Outra coisa legal que acontece, vocês podem ver, se vocês clicarem, eu quero ver nessa operação, vamos pegar aqui, vamos pegar uma menor, que esteja mais perdendo, essa aqui, ó, NTCO3. Se eu clicar em cima do ativo, ele vai me abrir a janela do ativo. Olha que legal. E aí vocês já vão ter uma disposição do que está acontecendo. Então aqui eu já sei que ele está me mostrando a operação, ou seja, onde está meu stop loss, né, que está aqui em cima. Essa operação é vendedora, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês. Então vamos lá. Essa operação é vendedora, meu stop loss está aqui e meu take profit está aqui. Então no caso aqui eu estou perdendo, certo? Essa operação eu estou perdendo. Aqui, ó, essa operação está perdendo R$ 13. Tá? Então, e aqui ele abre um quadro. Então, eu tenho a informação do ativo. Deixa eu ver uma cor aqui. Eu tenho a informação do ativo. Cadê aqui? Não está pegando aqui, não pega nesse quadro. Eu tenho a informação do ativo. Expira quando? No caso aqui, como é ações, ele não vai ter expiração. O spread atual desse ativo, tá vendo? Aquela relação do spread, contratos mínimos, máximo de contratos que eu posso operar, horário local da corretora, da corretora, seu saldo em conta, no caso aqui, como é uma conta demo, está esse valor. Quanto eu já ganhei no dia em operações com esse ativo, então no caso até agora eu ganhei R$ 30, né? Mas agora eu estou perdendo 30, então quando eu fechar essa operação ele vai atualizar esse valor, então você já tem uma prévia da situação. Tá? Então aqui eu tenho a informação do trade. Então aqui se eu quiser de repente manipular, eu posso, se eu quiser puxar mais para cima, né? Se de repente eu quiser fazer isso, eu posso fazer essa manipulação. Tá? Não recomendo isso porque você está mexendo com o que o robô e que você já predefiniu no setup. Então não acho válido isso. Tá? Mas dá para você fazer isso. Tá? Fecho aqui, eu volto para a tela do robô. E aqui eu tenho outras operações que abriram, tá vendo? Aqui abriu o índice,
Então o índice foi a mesma coisa. No caso aqui o índice, o preço está acima da média, o RSI já está vendedor, né? Quando ele entrou na operação, estava comprador, estava vendedor. Agora está vendedor no caso. Porém, ele está perdendo ainda nessa operação. Deixa eu entrar aqui no índice. Aqui, ó, o que aconteceu. Então eu tenho aqui a informação. Vou colocar um RSI aqui só para vocês verem como é que a análise. Vou colocar como se fosse o que vocês estão vendo, como o robô está lendo a informação. Então eu coloquei uma média móvel aqui. A média móvel está aqui, ó, onde que ele colocou como está zerado lá. Lembra que no meu setup o Take Profit está zerado? Então ele colocou, quando está zerado, ele coloca na média móvel. Então colocou aqui na média móvel. Como eu não coloquei stop loss, então ele fez 1 para 1 praticamente aqui. Tá? Ele fez um ajuste, está um pouquinho menor o stop, mas é porque ele fez um ajuste conforme o preço. E vou mostrar aqui também o RSI, para vocês verem aqui onde estava o RSI. Cadê aqui osciladores? RSI. No caso, meu RSI está configurado para 20 e 80. Pronto. O que ele fez aqui? Ó? Então, só para vocês fazerem a leitura, o que o robô fez? O preço está acima, então aqui está começando a ter uma exaustão, né, do preço, tá vendo? Aqui, quando chega aqui nessa exaustão dessa região aqui, o preço tende a dar uma caída. Né? Então aqui ele aceitou uma venda. Se o saldo agressor, né, que é o time de trade, também mostrar que existe força vendedora, aí ele entra na compra, na venda aqui. Foi o que aconteceu, ele entrou. O preço está continuando subindo? Pode acontecer isso. Então, isso pode acontecer. Tá? Aqui ele saiu da operação. Por que ele saiu da operação, sendo que ele não chegou no take profit? Tá? Isso é uma coisa que existe uma segurança no robô que eu coloquei. Aqui, ó. Agressão vendedor, agressão compradora protegendo o trade vendedor no ativo INJ21. Por quê? Eu coloquei dentro do robô esse tipo de filtro de segurança, ou seja, você está ganhando o trade, né, você está ganhando o trade e de repente o preço, existe força compradora, uma força agressora contra o seu trade, ou seja, já estava vendido, eu estava ganhando e entrou uma força compradora, estava vendido, entrou uma força compradora, ou seja, estão tentando forçar o preço contra mim. Então, como eu já estava vendido e ganhando, meu robô faz o quê? Fecha a operação. Então, ele fecha a operação para que aquele trade eu não saia no prejuízo. Tá? Isso, o robô tem isso internamente. Tá? Então, essa segurança na operação. Tá? Então, facilita muito isso para vocês não perderem, às vezes, num trade que vocês estão ganhando já. Bom, acho que é isso, pessoal, que eu queria mostrar para vocês de uma forma bem resumida, né? Acho que, para senão o vídeo fica muito extenso. Eu acho que esse robô vai ajudar muito para quem quer operar multimercados aí de ações. Imagine você controlar tudo isso, essa carteira toda de ativos em várias janelinhas. Então isso vai facilitar com que ajude vocês. Isso pode fazer no fracionado, acho que eu tenho aqui uma janelinha no caso fracionados, aqui está no fracionados, tá vendo? Todas as ações aqui estão com F no final, então ele vai entrar sempre pequeno. Tá? Então aqui no caso vai ganhar centavos se você entrar, tá vendo? Um ponto equivale 0,1. Então se você quer começar, né, para quem está começando nesse meio aí de ações, eu recomendo trabalhar com o mercado fracionado, até porque no cheio você precisa de muito mais grana. Aqui no fracionado você pode ter uma grana menor e você vai perder centavos. Isso aqui na realidade é como se fosse meio parecido com o Forex aqui, né? Então, você pode ganhar centavos. Acho que também você não vai ganhar, vamos supor que nem aqui no exemplo aqui, deu R$ 443 até agora. No caso do fracionados, aqui aquele 443 poderia dar, vezes 100, ia dar R$ 4 e alguma coisa. Tá? Então, no fracionados aqui você pode colocar, como vamos supor, é de 1, o mínimo de lote, um exemplo aqui, ó, vou pegar isso aqui. O mínimo de lote é 1.
Então, se eu colocar, para mim começar a ganhar R$ 1 por cada operação, né, cada ponto passado, em vez de um contrato, eu teria que modificar aqui no meu set aqui, ó. Se eu colocar aqui, ó, 100 contratos, aí eu vou colocar vou deixar zerado aqui só para ver como é que funciona. Vamos ver se ele abre uma operação aqui. Aí, a partir do momento que você entra, ó, nem aqui, ó, um exemplo aqui, ó, gente. O mercado está em alta, sinalizando venda, porém os compradores estão forçando, tá vendo? Ele não fez entrada, não está fazendo a entrada da operação. Ele só vai fazer a operação de venda se aparecer um Vzinho aqui. Tá vendo aqui a mesma coisa? Vocês estão forçando a subida, então ele vai segurando. Se você não deixa o saldo agressor, ele já teria entrado aí, possivelmente você estaria perdendo dinheiro nisso. Beleza, pessoal? Mais uma vez, reforço vocês participarem do meu grupo Telegram. Mais uma vez, peço aí o seu like de vocês, se vocês assistiram até agora esse vídeo. O vídeo está se estendendo agora 30 minutos, não quero ficar com um vídeo muito longo. Espero que tenham gostado, curtam o vídeo, participe do meu grupo do Telegram. No meu grupo do Telegram, mais uma vez informando, onde eu tenho todas as informações, os meus outros robôs que estão no meu canal também estão lá disponíveis em links no grupo do Telegram, tá? E espero que tenham gostado, pessoal. Valeu para quem assistiu até agora. Muito obrigado. Abraço. Tchau, tchau.